Ok, estão gravando. Bem-vindo a todos aí. Mais uma aula de sistemas operacionais. Nós vamos continuar hoje, né? Estudando os comandos de terminal Linux. Vamos iniciar a aula fazendo uma revisão aqui da aula passada, né? Nós tivemos aí uma atividade que vai ser prorrogada, tá? O prazo, eu vou dar um prazo até a próxima semana. Alguns alunos tiveram dificuldade na atividade e eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar a aula agora aqui rapidamente, fazendo, né, o simulado prático 2. Eu vou baixar ele aqui, vou abrir de outra forma. Vamos poder compartilhar aqui melhor com vocês. Eu vou colocar ele aqui. Eu escondo isso aqui. Muito bem. Vou colocar a lista aqui do lado. E vou então resolver essa lista para vocês, né? Então, o que vocês vão... Quem não fez ainda, o que vai ter que fazer, se tiver com dúvida, é reproduzir o que eu vou fazer aqui agora, né? Aí vai ficar simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é baixar o arquivo, né, que está aqui, D1 Alt Zip. A gente vai baixar esse arquivo, eu baixei, ele está aqui. Vamos abrir, então, o terminal, né, X-Linux Online, né, para a gente resolver, então, aqui essa lista, né. Então, vamos clicar aqui, identificar aqui como usuário, né, e vamos resolver rapidamente aqui a lista, né, para a gente revisar até os comandos que a gente estudou até o momento, né? Nós vamos estudar hoje novos comandos, mas nós vamos fazer essa lista aqui agora rapidinho, né? Vamos aumentar aqui o terminal para ficar visível aí para vocês. Estão conseguindo enxergar bem aí? A tela tá boa para você? Tá. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é colocar o arquivo aqui, porque se eu digitar ls-l no terminal, ó, tá zero, eu não tenho nada aqui, ó, né? Então, eu tenho que vir aqui e fazer o quê? O upload desse arquivo compactado, o d1alt.zip, já fiz o upload dele, né, clicando aqui. Se eu digitar de novo ls-l, olha lá, ele já está aqui, ó, d1alt.zip. Vou descompactar esse arquivo com um zip, né, para que as minhas pastas, né, os diretórios, os arquivos, sejam criados aqui. Muito bem. Nós vimos, então, que se eu digitar aqui o ls-l, eu vou ver que a minha pasta D1Alt já está aqui, ó. Ela foi descompactada. Eu não preciso mais, inclusive, nem desse arquivo aqui, ó. Se eu quiser, eu posso apagar esse arquivo. Qual que é o comando para apagar um arquivo? Isso tem que estar na cabeça de imediato. rm. D1alt.zip. Olha lá, rm, ls-l, olha lá, desapareceu o arquivo compactado, agora só tem a pasta. Bom, muitas vezes a gente fica perdido procurando um arquivo. Oi, pois não? Bom dia, Osvaldo. Só cumprimentar mesmo que eu cheguei aqui agora. Ah, tá bom, tá, eu não pensei que estava chamando aqui. Bom dia a todos aí, né, pessoal? Tá chegando aí, já temos 37 alunos, né? Bom, então tá, nós estamos então fazendo aqui o simulado 2, né? Porque quem chegou atrasado, eu vou
prorrogar o prazo de entrega dessa atividade até a próxima semana. E vou resolver isso aqui agora, rapidinho aqui com vocês, né, para a gente revisar os comandos que a gente já estudou, tá? Então, seguindo aqui a lista, eu baixei o arquivo, fiz a descompactação, a extração dos arquivos e diretórios dentro da pasta do usuário, né? Eu estava dizendo que muitas vezes a gente precisa saber qual que é o caminho de um determinado arquivo. Por exemplo, o arquivo somatório.cpp está dentro do diretório código-fontes. E a gente não consegue ver esses arquivos dessa forma. Por isso que eu expliquei para vocês, até coloquei aqui, ó, qual o comando? DU, não é isso? DU-AH, que mostra, né, justamente os arquivos e diretórios que eu tenho, né, no caso aqui dentro do diretório atual, porque eu digitei o DU sem informar aqui na frente nenhum diretório específico. Então ele mostrou tudo que está dentro do diretório atual, que é o diretório do usuário, né? Uma coisa interessante aqui é o seguinte, o ponto, ele indica o diretório atual. Então, o ponto é o diretório que aparece quando eu digito pwd. Então, o ponto é o próprio diretório do usuário, tá? O ponto é uma entrada para um diretório. Da mesma forma que o ponto também significa um diretório. Qual que é o diretório que significa o ponto? Por exemplo, se eu digitar cd ponto. O que é o ponto? É o anterior de cima. É o diretório anterior ao diretório atual, né? O diretório atual é o users. Então, se eu digitar cd, que é o comando change dir, que muda diretório, para qual diretório eu vou mudar? Qual diretório está antes do user, que é o diretório atual? O home. O home. Olha lá, o home. Tá vendo? Então, isso é muito importante. Porque se eu fizer cd ponto, não faz nada, porque é mudar o diretório para o diretório atual, né? Não faz sentido, tá certo? Agora, se eu digitar cd ponto, qual que é o diretório pai, né? Que é o diretório que vem antes do diretório home? É o root, é o diretório que a gente chama de raiz, né? Então, se eu digitar aqui ls-l, ó, eu vejo os diretórios da minha estrutura hierárquica padrão do Linux, né? Inclusive com links, né? Que na aula passada eu não falei de links, mas é como se fosse o atalho para um determinado arquivo, né? Aqui é um link para esse arquivo que está dentro de um outro diretório, o arquivo buzzbox, que está dentro do diretório bin. Então esse arquivo ele está dentro desse diretório bin aqui, ó. E aqui eu tenho um link para ele, ou seja, um atalho com outro nome, né? É um link que a gente chama nesse caso aqui de link simbólico, né? Porque é simplesmente um atalho, igual os links, né? Igual os atalhos do Windows. Bom, ok? Vamos resolver então aqui o exercício? Bom, criar dentro do diretório D1Alt. Então, se é dentro do diretório D1Alt, eu vou entrar dentro do diretório D1Alt. Eu posso fazer o seguinte, digitar cd, sozinho, eu vou para o diretório do usuário, olha lá, pwd, está dentro do diretório raiz. O D1Alt está aqui dentro, eu digito D1Alt, pronto. Agora o diretório atual é o diretório D1Alt, que é onde eu vou criar os diretórios que eu estou pedindo aqui, ó. Vou fazer isso tudo aqui agora rapidinho. Bom, eu tenho que criar aqui primeiro um diretório com o meu nome, né? Então aqui, ó, mkdir, vou criar um diretório aqui com o meu nome, Osvaldo. Criei um diretório com o meu nome. Como eu vou trabalhar muito com esse diretório aqui, eu poderia entrar dentro do diretório que eu acabei de criar, ó, ls-l, olha lá. Agora eu tenho o diretório Osvaldo dentro do diretório D1Alt. Né? Vou mudar o diretório aqui para dentro do diretório Osvaldo e vou criar os outros diretórios. Dentro do diretório com meu nome, ó, eu vou criar 3 diretórios. Então, ó, mkdir, trimestre 1, trimestre 2 e trimestre 3. Porque eu posso fazer assim, né? Eu posso criar
vou completar aqui, ó, trimestre 1, trimestre 2 e trimestre 3. Eu posso criar 3 diretórios dentro do diretório atual, basta soltar espaço entre os diretórios. Muito bem. O ls-l, a gente não pode economizar, tudo que a gente fizer, a gente tem que conferir, ou com ls-l ou com du, né? Para a gente verificar se a gente está fazendo tudo certinho. Se eu fizer alguma coisa errada, eu corrijo. Criei um diretório com o nome errado, mudo o nome do diretório, né? O comando mv. Bom, agora é dentro do diretório trimestre 3 que eu vou trabalhar. Então é mais fácil aqui eu mudar para dentro do diretório trimestre 3 para me criar os outros diretórios. Por exemplo, dentro do diretório trimestre 3 eu vou criar o avalia, mkdir avalia e vou criar o diretório arquivos. Né? Então, ó, 2 diretórios dentro do diretório trimestre 1. Muito bem. Criei. Como que eu vejo que foi feito? ls-l. Aqui o ls-l já é suficiente para me ver aqui. Agora o seguinte, dentro do diretório avalia, né, eu vou criar qual diretório? Prova. Então, olha lá, mkdir prova. Né? Se eu digitar aqui o ls-l, eu não vejo que o diretório prova foi criado dentro do avalia. Então, aqui eu vou usar quem? du, né? Menos ah. Pode pôr só A, o H é só para mostrar o tamanho dos arquivos e diretórios, né, com múltiplos do byte. Então, olha lá, aqui, ó, arquivos, dentro do diretório atual que eu ponto, o diretório atual é trimestre 3, o tamanho dele, né, é 512 bytes. Dentro do avalia eu criei prova. Né, o avalia está aqui e criei o prova. Então, agora só falta criar o quê? Dentro do diretório arquivos, o diretório C++ e o diretório shell. Então, eu vou criar aqui agora com o mkdir, né, sem mudar os diretórios. Então, tem que escrever arquivos, né, C++. E depois eu tenho que pôr aqui de novo arquivos, né, shell, porque todos dois, eu não posso simplesmente colocar shell, porque senão o shell seria criado dentro do diretório atual, dentro do trimestre 1. E não é isso que eu quero criar o shell dentro do diretório arquivos. Muito bem, aperto o Enter e mais uma vez, né? Lembrando, o ls-l não mostra o que está dentro do diretório arquivos. Para me verificar o que está dentro do diretório arquivos, tem que usar quem? du. Então, olha lá, agora que está tudo certinho, dentro do diretório trimestre 3. Se eu quiser conferir em outro nível, eu volto um nível, vou para o diretório Oswaldo. Estou dentro do diretório Oswaldo. Digito aqui du-ah, eu vejo tudo que está dentro do Oswaldo, que é o diretório ponto. O diretório ponto agora é Oswaldo, porque é o diretório atual. Está aqui, ó. É o diretório que aparece quando a gente digita pwd, ó. O diretório Oswaldo está dentro do A em user home. Muito bem. Agora, se eu quiser ver tudo isso que eu pedi aqui no exercício 1, conferir isso aqui, eu volto de novo para o diretório d1alt e digito de novo H. Ah, não, aqui eu estou vendo tudo, né? Vamos ver só dentro do diretório Oswaldo, olha lá. Eu digitei aqui, ó, dentro do D1Alt, eu digitei DU-AH Oswaldo, porque eu quero ver só o que está dentro do diretório Oswaldo para ver se está tudo certinho aqui. Ó. Tá tudo certinho, ó, igual eu pedi para vocês fazerem. O diretório com o meu nome, trimestre 1, tá vendo? Então, matamos aqui o exercício número 1, ok? Vamos fazer agora o exercício número 2, renomear o arquivo PRO que está dentro do diretório teste. Então, aqui, ó, agora eu vou digitar aqui o diretório teste. Olha só, isso tudo está dentro do diretório teste, ó, né? du-ah. E aqui eu sei que dentro do diretório teste tem um arquivo que chama pro, né? Se eu quiser ver que isso é arquivo, porque aqui não dá para me ver que é arquivo, dá para me supor porque está sem extensão, né? Porque geralmente arquivo a gente tem extensão, ó. Tudo que está aqui com ponto
a extensão, isso aqui são código-fonte de programa C, C++, bom, enfim. Aqui está sem extensão, mas isso é programa. Então, como que eu sei se é arquivo ou se é programa? Aí eu tenho que usar o ls-l, né? Que vai mostrar dentro do diretório teste, olha lá. O pro é arquivo. Como é que eu sei que é arquivo? Ele não tem extensão, né? Eu sei porque o tracinho aqui, ó, me indica que isso é extensão. Hoje, depois que eu terminar isso aqui, né, a matéria nova vai ser estudar as permissões dos arquivos e diretórios. São esses códigos que estão aqui, eu vou explicar isso aqui hoje. Isso aqui é diretório, porque começa com a letra D, diretório começa com a letra D, começa com a letra D, então tudo que começa com a letra D, quando eu listo com o ls, é diretório. Bom, mas eu quero fazer o que aqui? Ó? Renomear esse arquivo que está dentro do diretório teste, quero mudar o nome dele para prog. Bom, eu não estou dentro do diretório teste, né? Então, aqui, talvez seja mais fácil a gente mudar o diretório atual, que aí eu já estou dentro do diretório onde está o arquivo, fica mais simples eu colocar o caminho, né? Ou seja, eu vou... Qual que é o comando para renomear um arquivo? MV, é o move, né? Ele serve para mover arquivos ou para renomear. Renomear quando o novo arquivo, por exemplo, eu vou renomear o pro e vou chamar ele de prog, dentro do mesmo diretório, né? Agora, se ao invés de fazer isso aqui, eu fizesse mv pro barra dentro de um outro diretório, que seria aqui, eu estou dentro do diretório teste, opa, então eu colocaria assim, ó, código-fonte pro. O que eu estaria fazendo aqui agora? Ou senão, não preciso nem colocar esse pro, porque ele vai mover com o mesmo nome, né? Ele vai tirar o arquivo pro que está dentro do teste e vai mover ele para dentro do diretório código-fonte, que aqui eu estou colocando o destino, que é o novo diretório, que eu estaria movendo. Mas não é isso que eu estou pedindo aqui. Estou pedindo para renomear. Então, eu coloco o nome do arquivo e o novo nome, prog. Enter. Pronto. Conferir. ls-l. Olha lá. Agora o arquivo já não chama pro, chama prog. Por quê? Porque eu digitei o comando aqui, ó, que renomeou o arquivo. Bom, 3. Apagar o arquivo somatório.cpp que está dentro de código fontes. Se eu não acreditar que o arquivo está aqui, antes de usar o comando, eu digito du-ah, só para conferir. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Dentro de código fonte, tem um arquivo que chama somatório.cpp, tem aqui, ó. Aí ele aqui, é esse que eu quero apagar. Então, qual é o comando que apaga arquivo? Nós já usamos ele hoje. Qual que é? RM. RM. Isso tem que ficar na cabeça, tá, gente? Eu tenho que saber qual comando que faz o que eu quero, né? Então, apagar, renomear, copiar, mover, isso, aí criar diretório. Ou seja, eu tenho que saber tudo isso, né? Então, RM, ele está dentro do código-fonte. O código-fonte está dentro de teste, então eu coloco aqui código-fonte e o nome do arquivo. Estão vendo como é que estou digitando rápido? Por quê? Não estou digitando, né? Eu só escrevo o início e aperto Tab. Aqui eu só coloquei C e apertei Tab. Ele completou. Tá vendo? Então não digitei isso. Olha como é que é rápido, né? O terminal quando a gente sabe os atalhos aqui, né? Então, olha lá. RM para apagar o arquivo. Será que apagou? Bom, posso digitar de novo aqui o DU de novo. Agora já não está mais aqui, ó. Dentro do código fonte, ó, já não está mais o arquivo. Foi apagado, então está certinho. Agora, copiar todos os arquivos com extensão CPP que estão aqui dentro do diretório código-fonte. Então, tem 3 arquivos aqui. Eu tenho o a.cpp, o coma.cpp e o teste.cpp. Bom, eu vou pegar esses arquivos e vou copiar para o diretório C++, que eu criei no exercício 1. Teve aluno que ficou assim, professor, você pôs exercício 2 aqui, não criou nenhum.
Mas no 1, tá? Isso aqui está errado, tá? No exercício 1, né? No item 1 aqui, né? Esse diretório aqui, ó, tá? Os alunos ficaram na dúvida, era para me ter corrigido isso aqui, eu esqueci. Mas eu vou copiar os arquivos, então, que estão dentro do código-fonte para lá. Bom, então eu tenho que saber duas coisas, né? Eu tenho que saber a origem, é onde estão os arquivos, e aqui, lembrando que para me copiar todos os arquivos com a mesma extensão, eu substituo o nome dos arquivos por um asterisco. Então, o comando que copia arquivo, qual que é? CP, né? CP. O copy, né? O copy eu uso assim, ó, eu informo a origem, isso aqui é só um exemplo, tá? Informo o destino, é assim que funciona o comando CP. Ou seja, eu informo o caminho e o nome dos arquivos que eu quero copiar e para onde eu quero copiar. Se eles foram copiados com o mesmo nome, o destino vai ser só o caminho de destino. Eu posso copiar o arquivo de um lugar para outro trocando o nome. Aí eu coloco no destino o novo nome. Mas não é isso que eu estou pedindo aqui, não. Depois a gente pode até fazer um exemplo assim. Mas eu quero fazer aqui, ó, é copiar todos os arquivos com extensão CPP que está dentro do diretório código-fonte. Código-fonte está dentro de teste, então eu coloco primeiro código-fonte. E os arquivos com extensão CPP é o asterisco.cpp. O asterisco é como se fosse um coringa. Coringa igual num jogo de baralho, né? De cartas, onde a gente tem ali os coringas que substituem algumas cartas, né? Então, o asterisco substitui todo o nome. Então, qualquer nome que tiver de arquivo aqui com extensão CPP vai ser copiada. Copiado para onde? Bom, aqui que está a chave do problema, né? O meu destino, porque eu tenho que informar o meu destino. E o meu destino aqui, ele está fora do caminho atual, que é o diretório teste. O diretório Oswaldo, por exemplo, está dentro de D1 Alt, não está dentro de teste. Então, aqui, às vezes demora um pouco a gente entender isso daqui. Talvez fosse mais fácil a gente voltar para o diretório D1 Alt, tá? Digitar cd ponto ponto, porque o ponto ponto, o que que faz? Volta para o diretório anterior, não é mesmo? Não é mesmo? Eu estou dentro de teste, se eu quisesse voltar para D1, eu digitaria cd, né? Change dir. Mas eu posso também colocar o ponto ponto aqui, ó. Ponto ponto barra Oswaldo. Vê se vocês entendem isso aqui, ó. Porque o ponto ponto vai fazer com que o caminho considerado seja o D1 Alt, e aí sim eu parta para o caminho relativo. Isso aqui é um caminho relativo, né? Porque caminho absoluto é o caminho que começa a partir do raiz. Eu poderia fazer isso também. Poderia pôr barra home user D1 Alt Oswaldo. Olha só, esse é o caminho absoluto do diretório Oswaldo. É o caminho a partir do diretório raiz. Tá vendo? Mas eu posso usar o caminho relativo, que é o caminho depois do atual. Só que aqui eu vou usar um macetezinho, né? Depois do atual, não vem o que eu quero. Para vir o diretório que eu quero, que é o diretório Oswaldo, eu tenho que voltar um nível com o ponto, ponto, barra, aí sim, aí eu continuo o meu caminho relativo. Entenderam a lógica aí? Acho que sim. Entendi. Acho. Sim, sim. Tem que saber, né? Eu continuo odiando o código CP por ser muito complicado. Não é complicado, a gente tem que entender a filosofia. Fazendo mais exercícios, por isso que eu estou resolvendo aqui a lista, né? A gente vai fazendo e, como eu disse, existem várias formas de fazer isso aqui, né? Para mim chegar ao diretório aqui, ó, C++, eu teria que colocar aqui agora, ó, trimestre 3, depois do trimestre 3 vem arquivos, e depois arquivos é que vem o C++. Observe que quando eu tenho um caractere especial,
antes do caractere especial, eles colocam esse caractere aqui, ó, que é o caractere que faz, vamos dizer assim, o cancelamento, né, do uso, da proibição, vamos dizer assim, de usar esse caractere especial, porque espaço em branco, esse tipo de coisa, não faz parte do kernel padrão do Linux. Então, para efeito de compatibilidade, né, hoje em dia a gente usa essa barra invertida, que é igual a raiz lá do MS-DOS, do Windows, né, para cancelar esse impedimento, né, que existia aí nos kernels antigos. Bom, muito bem. Aqui está pronto. Ó. Isso aqui, ó, é o meu destino, tá, gente? Ponto, até aqui, ó. Aqui é a origem, tá? Então, vou apertar Enter aqui. A princípio vai parecer que não fez nada, mas eu posso fazer assim, ó, DU, né? Ponto, não estou mudando o diretório não, hein? Ponto, Oswaldo. O DU, faltou aqui só pôr o A. Vamos pôr o H aqui também, que a gente está acostumado. DU menos AH, eu estou vendo o diretório Oswaldo. Por que eu tive que colocar esse ponto aqui na frente do Oswaldo, no caminho? Porque o Oswaldo não está dentro do diretório teste. O Oswaldo está do diretório que vem antes do diretório teste. O diretório com o seu nome, né, que a gente criou, foi desde D1 Alt. Então tá. Muito bem. Então, agora, o que aconteceu aqui? Tá. Faltou o menos, tá? Ele não está mostrando os arquivos. O AH aqui, ó, eu esqueci de colocar o sinal de menos. Agora sim, agora ele está mostrando os arquivos. Se eu não colocar, né, ele não considerou ali, né, isso como um parâmetro. Mas aqui, ó, os 3 arquivos com extensão CPP foram copiados aqui para dentro do diretório C++. Ok? Então, observem que eu fiz isso sem mudar o diretório. Agora, se eu tivesse mudado o diretório, cd ponto. Bom, agora o diretório teste já está aqui dentro. Vamos imaginar que eu quisesse copiar agora os arquivos com extensão C. Esses aqui, ó, que estão dentro do código-fonte. Não CPP mais, mas todos os arquivos com extensão C. Eu mudei o diretório. Então, agora como é que seria? Ó? Vou até repetir aquele comando para mostrar. O que ia mudar? Ó, ia mudar que não é CPP mais. Tá? Só que aqui tem um detalhe, ó. O código-fonte já não está mais dentro de D1 Alt. Está dentro de onde? Teste. Então, eu teria que mudar a origem. Porque o código-fonte, onde estão os arquivos, né? O código-fonte é um diretório que está dentro de teste. Está aqui dentro de teste. Ó. Este diretório teste. O código-fonte está dentro de teste. Os arquivos com extensão C estão lá dentro. Aqui, ó. Onde é que nós vimos aqui, ó? Código-fonte está dentro do ponto, porque o ponto aqui antes era o diretório teste. Só que agora eu mudei o diretório, né? O ponto agora deu um alt. Então eu tenho que colocar o caminho relativo e colocar ali. Bom, agora veja bem. Eu não preciso mais colocar esse ponto aqui, ó. Só o diretório Oswaldo. Porque agora o diretório Oswaldo está dentro de D1 Alt. O diretório Oswaldo está dentro de D1 Alt. Muito bem. E aqui o caminho de destino é esse mesmo diretório aqui. Ó. Então, agora o que eu estou fazendo? Estou copiando todos os arquivos com extensão C, não mais CPP, que estão dentro do código-fonte, para o diretório C++, que eu criei aqui nesse exercício aqui anterior. Então, tá lá, copiei. Agora, se eu quero verificar, eu vou digitar o DU menos AH, não mais a partir do diretório Oswaldo, dentro do diretório Oswaldo, diretório Oswaldo está dentro de D1 Alt, né? Não mais dentro do diretório teste.
Então, agora, além dos arquivos com extensão CPP, eu copiei para dentro do diretório C++, né? Também os arquivos com extensão C, tá? Então, eu fiz 2 exemplos, mostrando aqui como ficaria se o diretório atual fosse o diretório D1Alt, e lá em cima, que já não apareceu mais, né? Que esse terminal, ele não mostra muita coisa que foi feito muito antes, mas enfim, foi outro comando. Bom, continuando, mover o arquivo prog, que está dentro do diretório teste. O diretório teste está onde? Está dentro de D1Alt. O diretório teste está aqui. Então, ó, ls-l teste. Ó, o arquivo prog está aqui dentro. Foi aquele arquivo que a gente mudou de nome dele. Ele chamava pro, nós mudamos o nome dele para prog. No exercício 2 aqui, ó. Eu quero mover esse arquivo para dentro do diretório programas. Então, como que eu faço isso? Bom, ou eu mudo o diretório ou eu informo o caminho relativo ao diretório que eu estou. Né? O caminho relativo é a partir do diretório que eu estou. Então, nesse caso aqui, eu acho mais fácil mudar para o diretório teste, porque aí eu visualizo aqui mais fácil, ó, o arquivo de origem e para onde eu quero que ele vai. Quero que ele vai para aqui, ó. Então, eu vou... Como que vai ficar o programa aí? O comando, quem já fez? MV, né? Que é para mover, não é isso? O arquivo, que está aqui dentro do diretório teste, para onde? Para dentro do diretório de programas, que também está dentro do diretório teste. Então, é só isso aí, ó. MV prog para programas. Ah, professor, mas MV não é para renomear? Não, renomear quando é dentro do mesmo diretório. Aqui eu estou pegando de um diretório, que é o diretório teste, o arquivo prog, e estou mandando para o diretório de programas. Programas aqui, ó, não é um arquivo, é um diretório. Tá? É um diretório. MV, pronto. Agora, se eu digitar ls-l, eu já não vejo mais ele ali, ó. Ele já não está mais aqui, ó. Para me ver, eu tenho que agora dar um ls-l dentro do diretório programas. Estou listando o diretório programas. Aí, ó, o prog aqui, ó, ele veio para cá, ó. Ele não estava aqui, ele veio para cá, ó. Tá? Muito bem. Excluir o diretório C++ do diretório código-fonte. Então, o diretório código-fonte, ele está aqui, ó. E dentro do diretório código-fonte, eu tenho um diretório que chama C++. Eu quero apagar esse diretório. Qual que é o comando que apaga o diretório? Vai depender. Porque tem um comando que apaga diretório vazio, que é o rmdir. Agora, se o diretório não tiver vazio, se tiver mais alguma coisa dentro dele, eu tenho que usar o rm-r, né? Então, aqui, ó, eu tenho que ver como é que está o diretório C++. Ah, ele está vazio aqui, ó, total 0, ó. Eu listei o conteúdo dele, ele está vazio. Então, eu posso usar quem? O rmdir, para remover um diretório, porque o rmdir só apaga o diretório se ele estiver vazio. Se tivesse alguma coisa dentro dele, eu teria que ir apagando para usar o rmdir, ou senão eu uso o rm-r, que é o comando que apaga arquivo recursivamente. Usaria o parâmetro "-r". Então aqui, ó, rmdir, qual o diretório que eu quero apagar? O diretório que está dentro do código-fonte, que é o diretório C++. Então, lá, rmdir, muito bem. Então, agora, quando eu listar o diretório código-fontes, olha lá, não tem mais dentro do diretório código-fontes o diretório C++, apaguei, né? Então, mais um exercício aí, né? Que foi feito. Criar
um arquivo vazio dentro do diretório D1Alt. Então aqui fica mais fácil eu mudar o diretório atual para dentro de D1Alt. Eu estou dentro do diretório D1Alt. Eu aqui tenho um arquivo e 2 diretórios. Dentro desse diretório eu vou criar um arquivo vazio com o comando tout. O tout serve para criar um diretório vazio, um arquivo vazio, né? Qual o nome dele? Texto.txt. Então, estou criando com o touch um arquivo vazio dentro do diretório D1Alt. Muito bem. Pronto. Ok. Conferir ls-l dentro do diretório atual. Pronto. Agora eu criei o diretório teste aqui, ó. Hoje, né? Acabei de criar o diretório teste. Não, diretório texto. Eu criei foi esse aqui, ó. Né? Texto.txt. O teste já existia, né? O teste já existia. Eu criei o arquivo texto.txt. Muito bem. Então, localizar e copiar o arquivo aqui, ó. Eu não falo onde está o arquivo. Quero que localize esse arquivo e copie ele aqui para aqui dentro, onde é que eu estou, no diretório que eu estou. Tá? Para localizar, eu tenho 2 opções. Eu posso usar... Oi? Eu estava fazendo os comandos aqui, só que eu não consegui sair do arquivo trim3. Não consegui voltar, eu estava dando os comandos e não consegui ir para outro lugar, entendeu? Sei. Bom, mas aí vai depender, né? Assim, porque se você está aqui ó, dentro de D1Alt, eu vou mudar o diretório aqui para o meu, ó. Osvaldo Trim3. Tá certo? Você deve estar aí dentro de D1Alt, né? Eu não sei quem falou aí. Eu não, Isso, eu tô aí, parado você em tá aqui. D1/Trim3. Tá, mas aí, veja bem, o que você quer fazer? Primeiro, o que você quer fazer? Você quer mudar o diretório? Isso, eu quero ir para o início. Então, vamos ver. Você quer ir para o início. Qual que é o comando que muda o diretório? CD. CD. O CD sozinho vai dentro do diretório do usuário. Se eu digitar só CD, eu vou dentro do diretório user. Se eu digitar CD ponto, eu vou para qual diretório? Osvaldo. E se eu fizer isso aqui, ó, cd ponto ponto barra ponto ponto, para qual que eu vou? Vai. Segue a lógica. Eu realmente não sei esse. Olha só. Se você, o ponto Deu ponto... alt? Deu um alt. Isso mesmo. O primeiro ponto você vai para Osvaldo. Ok? Que é o anterior ao atual. E o próximo ponto você mais um nível. Tá vendo? Ah, sim. Entenderam a lógica aqui? Entendi. É porque eu fiquei parado só num negócio e não conseguia mais voltar. Aí Pois agora... então você tem que saber para onde que você vai. O CD vai para onde? Pro diretório. Vai para o diretório user. Olha lá, PWD. Olha lá. Tá vendo? Agora, e o CD? Você sabe o que significa o CD menos? O CD menos volta para o diretório que você estava antes de que mudou pela última vez. Qual o diretório que você estava antes de mudar? Trim3. Então, se eu digitar CD menos, para qual que eu vou? Para o Trim3 de novo. Entendeu? Ok? Ok. Se eu digitar cd ponto, para qual diretório que eu vou? User. Não, Osvaldo. cd ponto. O ponto é o Osvaldo. antes do atual. Então, vou para o Osvaldo. Se eu digitar cd menos, para onde que eu vou? Pro Trim3. Para o Trim3, que é o antes de eu ter mudado. Né? E se eu digitar cd ponto, barra ponto, para qual diretório que eu vou? Tá um D1. Para D1, Alt. Isso. Entenderam? Sim. Ok? Tá claro Ok. aí? Então tá. Então vamos voltar aqui para a lista que eu prometi vocês, né? E
explicando assim, dando outros exemplos, né? A gente está consumindo aqui quase o tempo todo da aula. Mas, enfim, não tem problema não, tá, gente? O importante aqui não é dar a matéria, não. O importante aqui é vocês entenderem a matéria. Não adianta eu querer acelerar aqui, né? Se vocês não estão ainda absorvendo isso aqui. Isso aqui realmente é muito natural, porque isso é uma coisa muito diferente, né? Vocês estão aprendendo agora, isso tem muita prática, né? Eu tenho 25, 30 anos que faço isso aqui, né? É lógico que a gente, às vezes, fala rápido e fala assim, mas é uma coisa nova para vocês. Mas a gente vai devagarinho para que todo mundo consiga acompanhar. Não precisamos ter pressa, tá? Vamos lá, então. Vamos fazer esse exercício 8, então, aqui. Localizar e copiar. Eu posso localizar um arquivo com o DU menos AH, né? Dentro do diretório atual, então vou estar localizando dentro do D1Alt onde é que está o arquivo. Coma CPP. Vamos ver onde é que está aqui, ó. Coma CPP está dentro de código-fonte. Estão vendo aqui? Sim. Na aula passada também eu comecei a falar de um comando find. Também eu poderia fazer assim, find menos name, que é para você colocar o nome do arquivo. Então você pode pôr assim, ó, find menos name e colocar o arquivo que você quer copiar, que é o coma, ó, que você quer procurar, localizar. Find, procurar o arquivo de nome, coma CPP dentro do diretório atual. Olha lá. Pronto. Veja que ele encontrou 2 arquivos coma CPP dentro do diretório D1Alt. O que está dentro de código-fonte é aquele que a gente copiou para dentro de C++, está vendo? Então, eu tenho o arquivo em 2 lugares. Entenderam? Por quê? Um foi junto com o arquivo compactado, D1Alt.zip, né? Foi o padrão que eu mandei para todo mundo. E depois, no exercício que a gente copiou todos os arquivos com instrução CPP para o diretório C++, ele apareceu ali também, né? Uma opção que a gente tem antes de copiar, tá? O que eu poderia fazer, em vez de ser copiar, porque senão eu vou ter 3 arquivos iguaizinhos aqui, concordam comigo? Eu poderia criar um link, usar o comando ln para criar um link. E aqui o que a gente chama de link simbólico, porque se eu não colocar esse "-s" do symbolic link, porque o Linux, ele tem 2 tipos de links. Tem o link simbólico, que é igual ao do Windows, né? É simplesmente um atalho para você chegar ao outro arquivo. E a gente tem o hard link. O hard link tem até um videozinho, né, que eu coloquei lá, complementar, né, do professor lá da Boston, né, que é muito bom, esses vídeos são muito legais, explicando a diferença entre hard link e soft link. O hard link é um link que, na verdade, tudo que você fizer no link vai alterar o arquivo. Aqui não. Aqui, se você apagar o link, você não está apagando o arquivo, você está apagando só o link simbólico, né? É igual no Windows. Mas, enfim, aqui, por exemplo, olha só o que eu vou fazer. Vou criar um link para o arquivo que está em teste, porque está mais perto aqui, ó. Teste / código-fonte, vai ficar menor aqui, ó, coma. Eu vou pegar esse arquivo e dentro do diretório D1Alt, que é o ponto, eu tenho que colocar o destino. Quem que é o ponto? O ponto é o diretório atual. Eu não quero copiar para dentro do diretório atual. Então, não preciso colocar o caminho. Só colocar o ponto. Tá? Porque o ponto significa o diretório atual. Aqui eu estou criando o link. Se fosse CP, era só digitar CP, mesma coisa que está aqui. Tá? Só que aqui eu não estou copiando, igual está pedindo aqui. Ó. Eu vou primeiro criar um link simbólico. Pronto. Vamos ver o que é isso aqui, ó, ls-l. Aqui, ó. Criei um link que chama coma CPP, que é um atalho para o coma CPP que está dentro de código-fonte. Isso é um link. Tá? Veja que link ele fica com 0.
Por que que fica com 0 o tamanho? Porque, na verdade, é só uma referência para o arquivo, tá? Então, isso é um link. Se eu quisesse copiar, né, eu iria fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de você criar um link, eu colocaria CP. CP, pronto. Agora vocês vão ver que dentro do... Aqui agora, olha só. Apagou, na verdade, o link que eu tinha criado, porque eu não consigo ter dois nomes iguais aqui, tá? Ele entendeu o sistema, né, que eu quis ter uma cópia e não mais um link. Ele apagou o link e criou a cópia do arquivo, que é o tamanho aqui, ó. Agora, se eu digitar aqui aquele find, aqui, ó, vocês vão ver que ele vai encontrar 3 arquivos com a CPP. Ó. Achou o coma CPP no diretório atual. O diretório atual é o ponto, ó, o ponto aqui, ó. Dentro de D1 Alt. Achou dentro do diretório C++, que a gente copiou no exercício 4, e achou dentro do diretório teste, que é onde a gente originalmente enviou o arquivo aqui para o sistema. Entendido? Entendido. Como criar um link simbólico, né? E como copiar o arquivo. Muito bem. Vamos para o penúltimo aqui, ó. Excluir o diretório scripts do diretório teste. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, ó, porque ls-l, dentro do diretório teste, o diretório script, ele não está vazio. O diretório script, ele tem 4 arquivos. Então, para mim apagar ele como eu apaguei aqui no exercício 6, o diretório C++ estava vazio, para mim apagar, eu teria que apagar esses arquivos primeiro, que estão aqui dentro, para depois apagar o diretório script. Ou então, eu uso um outro comando, que apaga um diretório mesmo ele não estando vazio. Qual que é o nome do outro comando que apaga? RM-R. -R. Pode ser R minúsculo, R maiúsculo, recursivamente, né? Vou apagar, então, dentro do diretório teste. Não é isso? Qual diretório? Com a letra maiúscula, né? Script. Concorda que é assim que fica o comando? Sim. Enter. Ele pergunta se eu quero remover, né? Yes. Yes. Ele está me pedindo aqui a confirmação, porque tem questões de... Veja que ele pediu só para 3 arquivos, ó, a confirmação, para o 1, 2 e 3. Para o 4 ele não pediu. Isso tem a ver com as permissões, que pelo que eu estou vendo aqui hoje, não vai dar para explicar, né? Então, não deu para explicar a matéria que eu ia explicar hoje. Nós vamos ficar só nessa prática aqui. Para quem já tinha feito isso daqui, eu preparei... Deixa eu ver um negócio aqui. Não, falta fazer só um exercício aqui. Vamos terminar aqui, ó. É o 10. Copiar o arquivo texto.txt, que está aqui dentro. Esse arquivo aqui, ó, texto.txt. Esse arquivo que está aqui dentro do D1 Alt, para dentro do diretório trimestre 1. Como é que ficaria o comando? Falem para mim aí, ó. CP. Qual que é o nome do arquivo? Você colocar aí no diretório dele, né? Texto, não é isso? Está dentro do diretório trimestre 1. Qual que é o caminho do diretório trimestre 1? Diretório trimestre 1 está dentro de onde? D1 Alt. Dentro de Oswaldo. Não está dentro de D1 Alt. Oswaldo, que é o diretório com o meu nome, né? Aqui é para dizer seu nome, né? Ok? Trimestre 1 não está dentro de D1 Alt, não. Trimestre 1 está dentro do diretório com seu nome. Ah, tá. Agora que eu vi que já está na pasta D1 Alt. Já está dentro da pasta D1 Alt. Tem que sempre observar o diretório atual, porque a gente vai colocar o caminho relativo ao diretório atual, né? Ok? Então lá,
CP, texto TXT, para dentro de trimestre 1, que está dentro de Oswaldo, dentro de D1 Alt. Muito bem. Conferir, eu vou fazer o seguinte. Eu estou com preguiça, fiz um modo mais difícil. ls-l, trimestre 1. Olha o arquivo aqui, ó. Texto TXT que está dentro ali. Se eu quero verificar com du-ah, olha lá. Vamos ver lá dentro do diretório Oswaldo, trimestre 1. Olha o arquivo aqui, ó. Foi copiado. Ok? Bom, é isso que é para fazer, gente. Quem não fez, é só assistir essa aula de novo aí, porque é só repetir os comandos que eu dei. Vai parando e tal. O que vai fazer? Depois de pronto, né? Você vem aqui, ó. Download do folder. Você vai fazer o download. É um arquivo que chama user.tar, que vocês vão mandar para mim. Teve gente que falou assim, professor, eu não consegui abrir esse arquivo para me conferir. Porque você não tem no Windows, provavelmente, um programa que faz a descompactação desse tipo de arquivo. Então, você teria que instalar um programa que permita você descompactar esse tipo de arquivo, user.tar. Você pode procurar lá o untar, né, um compactador que consiga. Aqui eu consigo. Se eu clicar nele aqui, ó, 2 vezes, ó, eu abro. Ao home aqui, ó. Ao diretório user dentro do home. Tem outros aqui. O ponto são arquivos e diretórios ocultos do sistema. Depois nós vamos falar. Então, até os arquivos ocultos que não aparecem nas listagens, esses arquivos ocultos, eles só vão aparecer, por exemplo, com o comando ls-l, quando eu colocar, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu mostrar para vocês esses arquivos ocultos aqui. Eles só vão aparecer quando eu dizer ls-l, -l, A, posso pôr H também. L, listagem longa, o A é para AL, para todos. Agora já mostra, tá vendo aqui? O ponto e o ponto, né? Se eu olhar dentro do diretório Oswaldo, eu vejo que tem o ponto, né? E se eu tivesse dentro do diretório D1 Alt, né? Ele me mostraria aqui os arquivos ocultos também, ó. Começam com ponto, tá vendo? Esses arquivos só aparecem quando eu digito esse parâmetro A. O H, o que faz? Ele mostra aqui o tamanho em múltiplos. Se eu não colocar no ls-l, tirar o H, ele vai fazer uma listagem mostrando em bytes aqui, ó. Bytes. E não mais em múltiplos de bytes. Tá vendo? Quando tiver múltiplos de bytes. Aqui ele mostrou ainda os arquivos ocultos. Por quê? Porque eu coloquei o A. Se eu não colocar o A no ls, digitar ls-l apenas, ele não mostra os arquivos ocultos e diretórios ocultos. São os diretórios e arquivos que começam com ponto. Ok? Ok. Entendido? Ok. Só uma coisinha, eu fico curioso. Sim. Qual que é a diferença de um link simbólico e um que não seria simbólico? A diferença é que quando eu apago o link simbólico, eu não estou apagando um arquivo. Entendeu? Ah, entendi. Quando eu apago um hard link, eu apago... ou quando eu modifico um hard link, por exemplo, eu tenho um arquivo de texto. Eu pego o hard link dele e altero o arquivo. Eu vou alterar o outro também. Saquei. E se eu apagar, ou seja, tudo que eu fizer no hard link, eu vou estar fazendo no outro também. Tá? Ok? Entendi, valeu. Bom, tá perguntando, então é para baixar o D1 Alt e compactá-lo? Não. O D1 Alt, você vai descompactar o D1 Alt, Luiz Miguel, dentro do recurso aqui, ó. Né? Eu já baixei o user tar, quer ver? Ó, vou fechar esse terminal.
Fechei. Se eu abrir outro terminal, tudo que eu fiz, né, vai se apagar, porque ele vai criar um novo terminal aqui. Ó, vou abrir um novo terminal. Estou começando, isso aqui é o início, ó. O início da lista. Baixei o d1out.zip aqui, ó. d1out.zip, baixei lá da sala virtual, ó. Eu vou baixar o arquivo que está compactado, isso é um arquivo zip. Eu vou fazer o upload dele. Eu vou mandar ele para o meu terminal. O upload é esse aqui, ó. Um upload do folder. Venho aqui, pego o d1out e envio para o meu terminal. Pronto. Agora o d1out está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer com o d1out.zip? Eu vou descompactar um zip. Pronto. Aí estou inflando ele, tá vendo? Criando os diretórios. Então. Agora, eu descompactei. Tá vendo? Depois que eu modificar, é que eu vou fazer o download, que é do arquivo user.tar. Vocês vão enviar para mim, é o user.tar, que é o arquivo modificado. Oswaldo, sabe o que pode ser? Eu uso o CP, coloco tudo direitinho, quando dou Enter, parece não posso criar. Copiar os arquivos com extensão CPP. Bom, o que pode acontecer é você estar informando, Miguel, o caminho errado. Tá? Eu vou tentar responder o chat aqui, porque é difícil. O Davi está me mostrando aqui um outro baixo, eu vou depois... Ah, tá, ele está mostrando aqui um resumo aqui dos comandos. Dá uma dica aí do Davi, tá? Esse site é legal. Deixa eu ver aqui. Quem já enviou o trabalho, você vai corrigir ou vai corrigir quando acabar o prazo? Olha, Felipe, eu talvez já vá corrigindo, porque se vai dar mais trabalho para corrigir, talvez eu já vou corrigindo aí durante a semana, tá? Então, deixa eu responder aqui. Quem já enviou, você vai corrigir ou vai corrigir quando acabar o prazo? Quem quiser enviar de novo, né? Pode, não sei se é por isso que você está perguntando, né? Pode enviar de novo, tá? Não consegui excluir esse diretório porque responder... Ah, tá. Aqui tem que lembrar Oswaldo, que é em inglês, né? Pois não. Ali naquele comando CP ali que o Miguel pôs, CP teste / código fontes / asterisco ponto CPP. Aí ele copiou para Miguel, trim1, arquivos. Aí ele no C++, aquelas barras, eu não coloquei e deu certo. Certo, né? Tá. Eu não testei, porque, na verdade, quem está colocando isso aqui para mim é o sistema, ele coloca automaticamente, né? Que eu aperto a tecla Tab, né? Tá? Então, tá. eu nem testei, eu digitando, porque, igual eu falei, eu não digito, né? Eu uso o atalho, né? Que é mais rápido, entendeu? Mas se você está digitando e está funcionando, ótimo. Não tem problema, né? Tá certo? Ok. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é uma outra lista que depois eu vou colocar. Para quem quiser praticar mais, né? Quem já tiver feito, eu estou tentando achar a lista aqui. Ah, porque a lista ela está no Word aqui. Deixa eu ver. É uma lista 3 que eu vou colocar, só como exercício, tá? E aí aqui é a mesma coisa, só que aqui você vai localizar com Find, eu já mostrei. Criar um link simbólico, já mostrei como criar um link simbólico, tá vendo? Exibir o conteúdo do link simbólico, seria com o cat, né? O comando cat. Retirar a permissão, não, isso aqui eu ia explicar hoje, eu não expliquei ainda as permissões. Mas enfim, vamos aguardar para a semana. Oswaldo, eu vi que essa matéria sobre permissões já está no Moodle, como é que vai ser? Ela já está no Moodle. Eu não vou tirar, não. Que quem quiser já assistir as videoaulas, que são excelentes, que estão aqui, as videoaulas complementares, tá? Eu gosto que o aluno estude antes da aula, porque já chega da aula com dúvidas. A gente não perde tanto tempo ensinando o básico, a gente vai
objetivamente nas dúvidas, né? Tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma aula invertida, né? Que o pessoal fala aí, né? Vou deixar a aula aqui, depois eu vou só mudar o prazo dela aqui, ó, né? Tá certo? Então, eu vou deixar a matéria aqui, e na próxima aula vocês vão ver que não tem nem atividade aqui, ó, né? Não tem atividade nenhuma, só tem a matéria. Então, eu vou deixar a matéria aqui para quem tiver interesse já estudar, e na próxima aula a gente continua, ok? Ok. Bom, quem tiver dúvida, usa o fórum, tá, gente? Evitem de mandar mensagem para mim, coloquem no fórum, porque aí fica legal que todo mundo vê, né? Mesmo que seja um erro, eu orientando vocês a corrigir o erro, todos vão se beneficiar com isso, ok? Então tá. Muito obrigado a todos aí, né, pela participação na aula de hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação, né, e vocês vão